Quer saber como esse cara consegue fazer mais de 10 mil reais por mês sem precisar sair de casa e ainda continuar ganhando cada vez mais de forma crescente? Então clique no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Ô Wendel, agora conta pra mim, irmão, o seguinte, quem é o Wendel Carvalho por trás das câmeras em relação ao business? Sabe, a mentalidade do Wendel como empresário, como líder, como business maker. Fala um pouquinho de como você é no seu dia a dia, da sua rotina com o time e tal, né? Colocando elementos que podem servir como um benchmark, um referencial para os outros empreendedores usarem também no dia a dia. Bom, o que acontece? A minha carreira e meu negócio mudou muito nos últimos 3 anos para cá, 4 anos para cá. Então tem 16 anos que eu sou treinador comportamental, meu negócio é educação. Passei 8 anos sem internet e agora 8 anos com internet, nesses 16 anos. Primeiros 8 anos era o seguinte, comecei sozinho, era só eu. E eu comecei a montar uma equipezinha comercial lá atrás, de 2, 3 pessoas, a gente panfletava. Quando tinha uma graninha, botava uma placa de outdoor avisando que ia ter o treinamento de gestão do tempo, foco e disciplina, ia ter o curso de sei lá o quê, né? E a gente fazia essa prospecção. 30, 40 dias para botar 30 alunos numa sala. Então, assim, muito esforço, né, para conseguir ter aquele resultado ali. Modo tradicional pra caramba. 8 anos assim, né? Mas eu estava intimamente ligado, aquilo tudo estava intimamente ligado às minhas crenças de merecimento. Não me via merecedor com uma sala com 500 alunos, 1.000 alunos, 3.000 alunos. Logo, eu nem buscava outras formas de expandir. Era o que acontecia. Então, tinha um tipo de gestão ali, que era muito uma gestão de confiar nas pessoas. Não, você chegou, isso aqui eu confio em você, vai lá, faz o teu melhor e tal. Isso é uma idiotice, uma burrice. Você precisa treinar, acompanhar e aí depois você confia no treinamento, no processo que você deu para aquela pessoa. Boa. Eu era ingênuo demais com isso, né? E assim, ingenuidade, isso te afasta da prosperidade, isso te afasta de construir uma coisa sólida. Né? O ingênuo, ele tem que confiar na capacidade que foi passada para a pessoa. Tem que confiar no background que aquela pessoa tem, confiar no processo que foi definido. Eu não tinha nada disso. Tanto que a gente cresceu, na verdade a gente inchou, chegamos a 70 e poucas pessoas em 6 estados. E o troço ruiu, porque não formava líderes, eu botava um maluco lá que tinha 5, 6 pessoas no time comercial dele, não tinha KPI, não tinha indicador, não tinha treinamento, não tinha nada. E aí era uma centopeia dislexa, eu brincava, né? Era cada perna para um lado e cada perna fazendo uma coisa. Eu tô imaginando aqui uma centopeia dislexia, né? O tanto que ela se atrapalha, o tanto que é embananada. Era isso daí, era, sei lá, muitas pernas e cada uma para um lado. E aquilo ali deu errado, aquilo ruiu, aquilo quebrou. E eu fiquei com um trauma de funcionário. Talvez vocês estejam ouvindo isso e aí vocês acreditam que funcionário é um mal necessário, uma desgraça, e não é, você só tem traumas. E eu passei exatamente por isso. Eu cheguei a ter 76 pessoas, quebrei e eu atribuí aquilo ao problema do funcionário. Não, era a minha incapacidade de liderança e gestão. Era isso. Contratava errado, não acompanhava, não treinava e aconteceu aquilo. Então assim, funcionário é um troço maravilhoso. Sabe, é maravilhoso. Formar líderes é um troço maravilhoso e tudo, isso é incrível. E aí mudou tudo pra mim, depois que eu tive essa clareza e o nível de consciência é diferente. E aí eu comecei, a partir daquele momento, eu fui aprender o que precisava ser feito. E aí fui aprender a fazer tudo, tráfego, aprender a fazer página, aprendi a fazer tudo. Aprendi a fazer um lançamento completo, né, de um produto digital, que é você condensar um grupo de possíveis compradores para uma oferta e fazer a oferta com muita pressão ali. Eu aprendi a fazer isso do zero mesmo. Eu fazendo tudo com uma pessoa do meu suporte. Então a gente já fez lançamento, por exemplo, de 7 dígitos de lucro líquido, eu e uma pessoa da minha equipe. Eu fazia página, fazia copy, organizava os e-mails, fazia tráfego, fazia as lives, editava vídeo, fazia tudo. Metia a mão na massa. Aí o que começou a acontecer? Eu comecei a ficar orgulhoso disso. E aí eu moro uma desgraça. Porque eu comecei a falar, olha só o que eu consigo fazer. Eu e 2 pessoas da minha equipe, a gente consegue fazer lançamento de 3 milhões de reais. Eu e 4 pessoas da minha equipe, a gente consegue fazer lançamento de 5 milhões de reais. Olha só, eu tenho uma equipe pequenininha e tal. Eu comecei a perceber o quanto eu estava limitado naquilo ali. Quanto eu estava limitado em relação a, não tá pensando pequeno de fato, né? E inclusive foi um momento onde foi uma provocação do Pablo para mim. O Pablo Marçal, ele falou, cara, e se você tivesse um time muito maior? Que resultado você poderia propor? É o lance de você ser provocado. Tá em ambientes que você é provocado. Então, a Karina, minha esposa, me provoca demais. A pessoa que eu mais sou grato pelas minhas mudanças é a Karina, minha esposa. E eu vou te provocar agora, viu? Vou ganhar de você no tênis daqui a pouco. Glória a Deus.
Mas a amizade continua, tá, Wendel? Fica tranquilo. O resultado será postado no Instagram. Ai, veremos. E aí, enfim, a partir daquele momento eu comecei a falar, poxa, eu vou realmente construir um time maior, né? E a gente saiu de 9 pessoas, a gente tem com 45, 46 pessoas hoje, tem mais 20 e tantas vagas abertas. Qual é a questão? A gente agora está se concentrando muito em trazer pessoas sênior para os cargos de liderança. Então a gente está gastando um bom tempo seguindo a premissa, né? Recrute devagar e demita rápido, né? Uma coisa que eu demorei a entender, eu fazia exatamente o oposto, né? Recruta qualquer um aí, a gente vai vendo e tal. Então a gente está trazendo pessoas sênior para as funções e eu percebo o quanto eu fico mais tranquilo com isso. É óbvio que agora existe uma transição, que talvez tenha alguém que esteja passando em casa com uma transição muito difícil, que é o seguinte, antes com 9 pessoas rodava mais tranquilo do que agora com 40 e pouco. Por quê? Os líderes são todos novos, os processos estão sendo desenhados e mapeados agora, então parece que o troço não vai dar certo, entendeu? Mas eu sei que é o quê? É a reforma na casa. A gente está quebrando parede, tem piso para todo lado, tem poeira, tem barulho, mas já vai estar lindo. Sabe, a gente entende que essa janela daqui 60, 90 dias vai estar completamente diferente. Antes de vir a ordem, sempre vai vir o caos. E primeiro você cresce e depois você organiza. Tem empreendedor que cai numa cilada de pensar, preciso organizar muito para crescer. Não, cresce e depois organiza. Tem que inverter, eu chamo isso de inversão da bandeira do Brasil. Porque a bandeira do Brasil ordem e progresso. Tem ordem e progresso. A bandeira do empreendedor tem que ser progresso e ordem. Faz sentido, incrível. Então, só que aí chega um momento realmente que você cresce muito, que você tem que reformar a casa. Adorei essa analogia, né? E a reforma, ela é cansativa. Sim, mas... e a reforma, o que é curioso é o seguinte, porque gera o caos no local e incomoda os vizinhos. Toda reforma incomoda os vizinhos. É barulho, é britadeira, é maquita, é barulho, é caminhão de brita chegando e tal. E o que são os vizinhos? Os familiares, a esposa ou o marido que não está dentro da operação. Então, assim, essa reforma toda gera esse barulho, esse desconforto. Mas depois é um ambiente lindo. Aí temos que lembrar da placa, né? O sacrifício é temporário, o benefício é para sempre. É isso, exatamente. E a gente tem que lembrar dessa placa para todos os momentos assim do negócio. O primeiro momento do negócio é exatamente o que você narrou. É assim, a gente desce para meter a mão e fazer. E isso é saudável, porque quando você no começo executa algumas coisas, no médio e longo prazo você ganha a capacidade de treinar, de acompanhar, de instruir. De cobrar. Então hoje numa reunião com o teu time de marketing, você consegue apertar os botões e fazer perguntas muito mais poderosas e assertivas. Eu chego e falo, olha, a gente precisa fazer essa ação assim assado, né? Porque vocês trouxeram essa ação, eu estou dando um incremento nela, precisa ser assim. Ah, beleza, a gente vai demorar 10 dias para entregar. Eu falo, olha, se eu entrar lá na ferramenta que constrói páginas, eu faço isso em 40 minutos, porque eu sei fazer. Isso. 10 dias, se você me falar que você tem 3 dias para entregar isso, porque se eu entrar eu faço em 40 minutos, porque eu sei fazer essa porra. Aí você vê o cara engolindo seco do outro lado do Zoom, assim, ele fala, não, faz todo sentido, a gente vai fazer e tal. Então, assim, existe esse benefício. Existe. É óbvio que não é algo para ser... então eu tenho que aprender a fazer tudo para poder cobrar? Não. Mas... É assim, construir a empresa é que nem construir um prédio. E tá tudo bem você começar como pedreiro. Você só não pode ser o pedreiro para sempre. Durante a jornada, você tem que ir se transformando no arquiteto e no engenheiro. Sim. Por quê? O pedreiro, ele é remunerado para fazer. O arquiteto e o engenheiro são mais remunerados para pensar. E o pensar sempre monetiza mais do que o fazer. Existe, né, uma provocação que muitas vezes a gente escuta, que é assim, o mundo é de quem faz. O mundo não é de quem faz. O mundo é de quem gerencia e de quem lidera. Grandes impérios, empresas centenárias ou negócios multimilionários foram construídos não porque as pessoas são boas de fazer, mas porque as pessoas são boas de fazer os outros fazerem. Sim. Porque se você for somente na sua limitação de você fazer, não vai dar para você fazer um grande impacto. Mas você cria E outra coisa, não dá um impacto e que você cria um ambiente caótico. Porque uma das coisas que é mais tesão você trabalhar numa empresa, pensando como funcionário, é uma empresa que tem organização, que está claro. Porque se o cara está num ambiente caótico, ele não sabe quem manda no quê, ele não sabe qual é a prioridade do quê, ele não sabe como fazer as coisas, ele só recebe comida de rabo porque não está descrito um processo. É insuportável trabalhar ali. E aí, naquela empresa, e você tem um puta turnover. Então, se eu sei que, por exemplo, eu tenho que parar de fazer, porque se eu estou fazendo alguma coisa, eu paro de botar as pessoas no lugar certo para fazer. E se eu tenho pessoas no lugar certo fazendo, eu tenho ordem. E ordem faz o lugar ser agradável de trabalhar.
E muitas pessoas estão criando ambientes que são insuportáveis, não é nem porque o líder é um carrasco, é porque o líder é porra de um operacional que ele fica o tempo todo lá e ele não para poder criar um ambiente organizado. Perfeito. Entende? Essa organização ela vai criar um efeito que eu chamo de segurança psicológica. E a segurança psicológica é fundamental para o desempenho. É como se fosse... Precisa existir um equilíbrio entre cobrança e segurança psicológica. Uhum. Então, você tem que ter um ambiente que cria tensão e pressão. Desafio. Com desafios, com metas, com desafios, com projetos, né, com cobranças. E eu digo que para fazer isso, muitas vezes a gente precisa colocar o chapéu do pai, a figura arquetípica do pai, né? Uhum. Porque o pai corrige, o pai se posiciona, o pai traz a disciplina, né? O pai diz não, o pai cobra a nota, cobra a entrega. Só que aquele pai dos anos 70, né? Porque esse pai ultimamente é um pai meio Nutella. Ele né? tá muito casquinha de ovo, tá né? muito casquinha de ovo, muito Nutelinha, que tá fazendo ser mais a mãe, né? Então é a figura arquetípica do pai dos anos 70. Vai lá. Uhum. Mas a empresa também tem que saber ser mãe, perdoar, valorizar, reconhecer. Isso. Né? Então, assim, quando tem quando tem muito conforto no ambiente, é preciso criar tensão. Uhum. Quando tem muito caos, é preciso criar distensão. Isso. Então, o empresário ele tem que estar sabendo criar na empresa uma energia de tensão, de cobrança e também uma energia de distensão, de valorização. E as empresas geralmente erram porque elas não equilibram essas duas energias. Sim. Ou tem tensão, cobrança, caos, desordem, comida de rabo o tempo todo demais. E aí quebra. Quebra por conta da tensão ser muito grande. Porque né? não tem segurança psicológica nenhuma. Ou você tem ambientes que são muito permissivos. Eu já fui em empresa que, cara, parecia tipo um encosto de INSS. Você conversa com um gestor, com outro e tal. Aquele tá ruim, esse tá ruim e tal. Eu falei, há quanto tempo esse cara tá aqui? Não, 6 anos. E por que ele não foi demitido? Não, aqui a gente não gosta de demitir. Né? Mas e como que vocês aqui, por exemplo, têm critérios para poder promover pessoas? Não tem critérios. Um é amigo de fulano, outro é familiar de fulano. Então a sua empresa ela tem que saber ser pai. Você tem que saber com a sua empresa fazer com que a empresa seja pai e seja mãe. Pai é cobrança, pai é performance, pai é disciplina e mãe é valorização, reconhecimento, carinho, perdão. Então você fica numa eterna troca de tensão e distensão, tensão e distensão. Então, tem duas metáforas que eu gosto. Isso cria uma frequência de performance. Alto e baixo, e aí você tem a linha média ali. Uma coisa que duas analogias que eu gosto é a da musculação. Você está cada vez mais imerso nisso. Eu preciso criar tensão, mas preciso criar descanso. Se eu criar tensão excessiva, eu tenho overtraining ou lesão. O que é a lesão? Um ambiente caótico, um ambiente que está colocando todo mundo a pessoa toda a equipe está em burnout, por exemplo. Né? Isso é o quê? Carga excessiva. Você consegue fazer uma rosca direta com 10 quilos, aumenta para 11, aumenta para 12. Você está criando estresse e depois vem um descanso de 2, 3 dias. Aí eu treino bíceps de novo, aí eu consigo fazer um músculo e saudavelmente rompendo fibras e se tornando mais forte. Então, se não, eu fico o tempo todo em descanso ou o tempo todo com overtraining ou lesão. O outro ponto é o carro. Você tem o seu carro, você sai, você tem a Panamarcos, né? E vamos botar lá na pista, hein? Tô vendo lá pra gente fechar. Panamarcos também foi inspirada na sua Panameira. Né? Então já veio o 911 porque aí. Fui lá, né, no Rio em julho, como eu comentei aqui já, e eu fiquei andando de Uber Premium lá com o Wendel Carvalho. E falei, rapaz, vou comprar um negócio desse. O negócio é também. bom, né? É bom, eu comprei. Vamos botar lá na pista. Mas eu penso, por exemplo, tô lá de segunda marcha. Como é que eu faço para o carro ganhar velocidade? Eu vou apertando o acelerador e vai aumentando o giro. O giro do motor vai aumentando, a pressão dentro do motor aumenta, a pressão vai aumentando e se eu não passar a marcha, eu começo a ficar cortando o giro. E aquela pressão é muito grande, aquilo ali começa a estragar o motor. Eu passo a marcha. Quando eu passo a marcha, eu ganho velocidade e eu reduzo a pressão. Então é a mesma coisa, eu preciso ir aumentando a pressão e quando eu passo a marcha, eu ganho velocidade, mas eu reduzo a pressão. Então é sempre a tensão e o descansar, a tensão e o descansar. E é princípio da vida. Excelente complemento à analogia.